e vamos ver tudo aquilo que, a começar pela palavra obsessão, é uma palavra que todos nós conhecemos. É utilizado na nossa linguagem do dia a dia. E realmente é uma palavra que vem do latim, que está associada a quê? A um cerco, a um assédio, a um bloqueio, a um perigo iminente. E se procurarmos no dicionário, obsessão vem como sendo uma importunação perseverante, uma perseguição diabólica, uma ideia fixa, uma preocupação contínua. E neste dicionário da língua portuguesa já vem 1.5, que é a obsessão à luz do espiritismo, que diz-nos que é uma interferência ou influência, geralmente negativa, que é exercida por um espírito sobre outro. Ou seja, no próprio dicionário vem a obsessão, todos nós utilizamos a palavra, está obcecado, tem obsessão por este assunto. Que comportamento obsessivo, pensa sempre na mesma coisa. Ora, é uma palavra comum, mas até no dicionário já vem a obsessão à luz do espiritismo. E até nos domínios da psiquiatria, todos nós já ouvimos falar, e cada vez mais, em obsessão. Em que para a psiquiatria temos o quê? Um tipo de mania, uma perturbação mental, comportamental, catalogada oficialmente na medicina entre o grupo dos transtornos neuróticos. Ora, quem nunca ouviu falar dos transtornos obsessivos compulsivos? Aquelas pessoas que sistematicamente lavam as mãos, aquelas pessoas que têm que ir confirmar se a porta está fechada e fazem isso obsessivamente, aquelas pessoas quando vão a um lugar têm que se sentar sempre na mesma cadeira. Tudo isso traduz-nos transtornos obsessivos compulsivos que são em maior ou em menor grau. E realmente os psiquiatras tradicionais, eles não vão determinar a causa de todas estas compulsões. Apontam sim causas associadas a quê? Fatores de risco, o stress do dia a dia, traumas de infância, traumas da adolescência, algo que provoque esse desajuste de comportamento. Ora, a própria Organização Mundial de Saúde diz-nos que cerca de 2,3% de toda a população mundial sofre de algum destas perturbações neuróticas, seja a depressão, seja os transtornos obsessivos compulsivos, etc. Ou seja, as doenças mentais também estão em voga, a depressão cada vez surge mais, transtornos de ansiedade. Mais cedo ou mais tarde, alguém passa por momentos desses. Pode não ser algo que se mantenha permanentemente, mas é algo que momentaneamente nós podemos sentir. Uma grande ansiedade, medos irrefletidos, umas melancolias mais intensas que vão transformando-se em pequenas depressões. Tudo isso é vulgar no nosso dia a dia, é uma linguagem e uma palavra que surge. Vamos então ver o que é que a doutrina espírita nos fala acerca da obsessão. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 459, pergunta: influem os espíritos nos nossos pensamentos e nos nossos atos?
Ao que ele nos diz mais do que nós imaginamos, pois muitas vezes até são eles que nos dirigem. Ou seja, para a doutrina espírita, a influência dos espíritos é algo que existe, está comprovado. E é mais frequente do que aquilo que nós pensamos. Também no livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o homem pode eximir-se da influência dos espíritos que o procuram arrastar para o mal. E os espíritos, mais uma vez, lhe respondem que pode, pois os espíritos só se apegam àqueles que, no fundo, chamam pelos seus atos ou também pelos seus pensamentos, ou seja, a tal lei da sintonia e das afinidades entre os espíritos. E ainda nos diz que muitas vezes, quando estamos perante sensações de angústia, de ansiedade indefinível ou de uma satisfação muito grande, sem sabermos propriamente qual a causa, Kardec questionou: devemos atribuir apenas a uma disposição física? Ao que os espíritos lhe responderam que quase sempre esses sentimentos são resultado de quê? De comunicações que inconscientemente nós temos com o mundo espiritual. Ou então que tivemos durante quê? Durante o sono. Porque durante o sono o corpo físico necessita de descansar, mas o espírito não precisa de descansar e durante o sono o espírito vai ter com aqueles com quem nos afinizamos. Se nos afinizarmos com espíritos bons, nós vamos para um ambiente bom. Se por outro lado estivermos com raiva, os nossos pensamentos estiverem mais ansiosos, mais irritados, vamos afinizar com quem? Com aqueles que estão nessa faixa. Ou seja, se nós formos egoístas, avarentos, formos agarrados ao mundo material, com quem é que vamos afinizar? Vamos afinizar com essa categoria de espíritos. E isso vai influenciar o nosso sentimento e a nossa postura ao longo do dia. Porquê? Porque durante a noite estivemos em contacto com esses espíritos. E ainda, noutra obra da codificação da doutrina espírita, a Gênese, Kardec também nos diz que o planeta Terra sabemos que é um planeta de quê? De provas e expiações. Portanto, ele diz-nos que em torno da Terra existem quem? Os maus espíritos, de acordo com a afinidade dos habitantes da Terra que somos nós, ou seja, da nossa inferioridade moral como planeta. Portanto, a ação dos espíritos sobre nós é algo que é algo que é normal e natural e permitido por Deus. E vai nos dizer que, no fundo, a obsessão é um dos efeitos desta ação dos espíritos sobre nós, os encarnados, e todas as atribulações que passamos ao longo da vida decorrentes de estarmos num mundo de provas e expiações é uma prova, é uma expiação e tem que ser também aceite com esse caráter. Ou seja, Deus permite as obsessões e elas são algo normal e natural para o tipo de planeta e para o tipo de seres que habitam este planeta. Ora, é também definido então, e a doutrina vai em contra aquilo que já tínhamos visto no dicionário, que uma obsessão será o quê? Uma ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. E pode apresentar caracteres muito diferentes, desde uma simples influência moral,
que não se traduz em sinais exteriores, até uma perturbação completa do nosso organismo físico e das faculdades mentais. Ora, tudo isto Allan Kardec nos diz, e daí, no Livro dos Médiuns, a obra da codificação espírita dedicada ao estudo científico da doutrina, no Livro dos Médiuns há um capítulo inteiro dedicado a quê? À obsessão. E no Livro dos Médiuns, Kardec afirma que o Espiritismo tem que colocar em primeira linha a obsessão, ou seja, ao domínio que certos espíritos exercem sobre certas pessoas. Claro que essa influência é sempre praticada por quem? Por espíritos inferiores que tentam dominar. Os bons espíritos, eles exercem a sua influência sobre nós, mas deixam-nos sempre o nosso quê? O nosso livre-arbítrio. Eles influenciam-nos, eles aconselham-nos, mas depois cabe a nós estarmos atentos e ouvirmos esses conselhos. Eles não os impõem. Somos nós que temos que decidir se nos vamos ligar às boas influências ou às más influências. Somos nós que decidimos, somos nós que temos essa responsabilidade. Nesse capítulo, Kardec vai nos falar e vai dividir a obsessão em diferentes tipos. O primeiro tipo será a obsessão simples. E ele diz-nos que a obsessão simples ocorre quando um espírito se impõe a um médium, se imiscui a mau grado nas comunicações que ele recebe. Impede-o de se comunicar com quem? Com outros espíritos. Ou seja, são aquelas obsessões em que, no fundo, há um espírito que quer dominar o pensamento, mas o médium continua a ter o quê? Essa noção. E cabe ao médium ter a noção de que está a ser quê? De que está a ser mal intuído. Porquê? Porque a mediunidade apresenta também o quê? Alguns riscos. Já Jesus dizia, orai e vigiai. E devemos sempre quê? Vigiar os nossos pensamentos, para não cairmos neste tipo de obsessão, que, sendo o tipo de obsessão mais simples, é muitas vezes um obstáculo que às comunicações por parte dos bons espíritos, dos espíritos sérios, dos espíritos amigos. É uma obsessão, como o próprio Kardec classifica, de simples, ou seja, é apenas que desagradável, não tem outro inconveniente, mas tem o inconveniente de sofrermos o quê? Uma influência já perniciosa, que cabe a cada um de nós individualmente distinguir. O segundo tipo, este sim, já tem a fascinação, já tem consequências bastante mais graves. Porque num processo de fascinação, o médium é influenciado de forma que? De forma subreptícia, sem que ele se aperceba, de forma enganadora. Ou seja, há uma ação direta do espírito sobre o pensamento do médium. De certa forma, acaba por conseguir o quê? Quase que paralisar-lhe o raciocínio. E ele começa a achar que
é um médio fantástico, que as comunicações dele ou as psicografias que faz são todas de elevado conteúdo, no fundo vai-lhe exaltando o quê? A própria vaidade. Ao mesmo tempo, tenta afastá-lo de quê? Das boas influências, ou seja, vai inspirando a quem está sob a sua influência o afastamento de todos aqueles que o podem quê? Que o podem auxiliar, que lhe consigam fazer ver de que ele está sobre uma influência externa. Ele começa a afastar-se, a isolar-se. Porquê? Porque é, no fundo, um tipo de obsessão que tolda o raciocínio. Ele começa a deixar de pensar por si próprio. Daí ter consequências que bastante mais graves. Mas a forma mais grave de obsessão acaba por ser o quê? Acaba por ser a subjugação. A subjugação acaba por paralisar completamente a vontade daquele que a sofre. Faz agir de mau grado, ou seja, o próprio nome indica, aquele que está a ser obsidiado está sobre um verdadeiro jugo, ou seja, numa obsessão por subjugação, ela pode ser moral, ou seja, pode influenciar e começar a ter comportamentos completamente desregrados, crises de ansiedade, de irritabilidade, e até pode chegar ao ponto de ser uma subjugação corporal, onde vai incidir sobre a parte física. Os comportamentos deixam de ser controlados pelo próprio. Acaba por ser um processo obsessivo mais complicado de resolver, porque a pessoa que está a ser obsidiada não consegue tomar as suas decisões, deixou de ter controle sobre as suas decisões, deixou de ter controle sobre o seu pensamento, está sob a influência de um outro espírito. Ora, este tipo de obsessão é, muitas vezes, no dia a dia, pode ser confundido até com perturbações mentais. Quantas pessoas têm um processo espiritual em cima e que vão socorrer-se de médicos e que muitas vezes são medicados, e o problema, a origem do problema está onde? No mundo espiritual. Não quer dizer que para tratar um processo obsessivo não seja preciso aliar o quê? A medicina à parte espiritual. Normalmente esse é o melhor caminho. E porquê é que nós sofremos obsessões? Porquê é que Deus permite que possamos sofrer obsessões? É assim, na sociedade em geral, é um tema que ainda suscita muitas dúvidas, ainda não se entende. E mesmo em termos de doutrina espírita, pode ser confundido com o quê? Com uma interferência espiritual. Não é a mesma coisa. Uma interferência espiritual e uma obsessão. A interferência espiritual é momentânea, enquanto que na obsessão há uma entidade, uma consciência que está declaradamente a querer causar o quê? Prejuízo,
tem como objetivo fazer mal a outra, há uma vontade expressa e deliberada de praticar essa ação. Enquanto que uma interferência espiritual, muitas vezes, o objetivo não é causar o mal. Muitas vezes essa interferência até surge por parte de espíritos que nem têm noção que estão a fazer mal. Podem estar a fazer o quê? Podem estar a tentar fazer o bem, a pensar que estão a ajudar, mas na realidade estão a perturbar. Por isso, há que distinguir entre o que é uma interferência negativa, espiritual, do que é uma obsessão. A obsessão é bastante quê? É bastante mais grave do ponto de vista da interação entre os espíritos. Ora, e na Gênese, Kardec também nos diz que, e faz um paralelo que acaba por explicar muita coisa e que nos vai dar pistas de como atuar no caso de uma obsessão. Kardec diz-nos que se nós temos uma enfermidade, uma doença, que é causa de quê? Das nossas imperfeições físicas, temos um problema de diabetes, temos um problema ósseo, temos um problema do coração, é algo que está associado a quê? À parte física. Portanto, está associado a imperfeições físicas. Agora, a obsessão tem a ver com o quê? Não com imperfeições físicas, mas tem a ver com imperfeições morais. Ora, as imperfeições morais vão obrigar a que, para tratar, resolver um problema de obsessão, eu tenho que contrapor não uma causa física, mas tenho que contrapor uma força quê? Moral. Ou seja, vai ser a parte moral que nos vai ajudar a quê? A entender e a conseguir, de certa forma, prevenir fenómenos quê? Obsessivos. Obviamente que as causas da obsessão vão variar de acordo com o caráter do espírito. Todos nós somos espíritos, encarnados num corpo físico. E no mundo espiritual temos outros espíritos momentaneamente quê? Desencarnados. A doutrina espírita diz-nos que nós somos o resultado de um processo evolutivo, que já tivemos o quê? Várias vidas, várias reencarnações. Ora, e nesse processo evolutivo, todos nós já fomos quê? Maus, muito maus, já fizemos asneiras, já tratámos mal outros, já fizemos mal a outros. E a lei de causa e efeito diz que iremos ter que, em reencarnações sucessivas, ir repondo todas essas nossas faltas. Compensar aquele a quem fizemos mal, teremos que vir cá para lhe fazer quem? O bem. Ora, mas não vimos todos simultaneamente, nem reparamos todas as nossas faltas de inúmeras existências ao mesmo tempo. E muitas vezes os fenómenos de obsessão podem ser por vingança pessoal, de quem o obsessor pode ter várias queixas em relação ao encarnado, seja desta vida, seja de vidas quê? Passadas. Ou então pode ser meramente um espírito que tenha prazer em fazer o mal, porque também existe. Ou então um espírito que, se eu sofro, eu quero que os outros sofram tal e qual como eu estou a sofrer, porque isso dá-lhe e transmite-lhe um certo quê? Um certo alívio. Não sou o único a sofrer, há mais a sofrerem como eu. Ou então,
até por ódio ou inveja do bem. O obsessor, nesta situação, procura quê? Se encontra alguém que está a fazer uma caminhada de progresso espiritual, a avançar em direção ao bem, ao amor, à caridade, o obsessor pode, pura e simplesmente, querer o quê? Querer que ele fracasse nesse progresso. E então vai exercer a sua influência. Ou então, muitas vezes, pode não ter uma ligação pessoal, mas é porque faz parte de um grupo ou está associada a um grupo de quem o dito obsessor não gosta. E então resolve incomodar para tentar quê? Perturbar esse grupo, essa comunidade, essa família. Pode acontecer no seio familiar, não ser haver uma obsessão a um membro de um seio familiar, mas não tem nada de pessoal com aquele espírito que está a incomodar, mas tem antipatia por alguém à volta. Por isso, há várias causas para podermos associar todos estes fenómenos obsessivos. Mas no livro dos Espíritos, Kardec também nos diz que essa influência não é aquilo que vulgarmente se chama possessão. Na linguagem comum, parece que está possuído. É assim, não existe a coabitação de dois espíritos no mesmo corpo material. Portanto, esta possessão é entendida pelo Espiritismo de modo a quê? De modo a não existem dois no mesmo corpo, é aquela influência que subjuga de tal maneira um espírito que lhe retira quê? Que lhe retira toda a sua vontade própria. Isso sim é o que nós encaramos na doutrina espírita como possessão. Mas Kardec também nos diz: é preciso que saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer pela sua fraqueza, quer por desejá-la. Vamos entender o que isto quer dizer. Então, se eu estou a sofrer um processo obsessivo, eu não quero, mas se calhar até quis, antes de reencarnar, eu posso ter escolhido vir passar por essa prova. E pode ser uma prova que eu desejei. Ou então, no fundo, eu tenho que vigiar o quê? Os meus pensamentos. A obsessão ocorre porque, de alguma forma, existe o quê? Uma sintonia. Daí que muitas vezes aquele que sofre o consinta. Acaba por consentir porque tem que vigiar o quê? Tem que vigiar os seus pensamentos. Ou seja, formas de prevenir a obsessão, temos que realmente quê? Olharmos para o nosso íntimo. Olharmos para os nossos pensamentos mais secretos, para os nossos desejos mais secretos, para os nossos erros, para as nossas falhas morais. A doutrina explica-nos muita coisa, mas do meu ponto de vista responsabiliza-nos por tudo. Nós somos os grandes responsáveis pelo que nos acontece no dia a dia. Até neste assunto. E como é que se entende este processo obsessivo?
Nós sabemos que nós somos constituídos pelo corpo de carne, corpo físico, pelo espírito e também pelo liame entre o corpo físico e o corpo espiritual, ou seja, o nosso perispírito. E no fundo, o modo de operação da obsessão acaba por ocorrer por uma similaridade fluídica entre o obsessor e o obsidiado. E Kardec, na Gênese, explica-nos: na obsessão, o espírito atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando este, afinal, enlaçado por uma espécie de teia, constrangido a proceder contra a sua vontade. Ou seja, há como que uma interligação entre os perispíritos, daí que essa influência seja do obsessor para o obsidiado. Agora, estamos aqui a falar de espíritos e definimos que o processo de obsessão era de um espírito sobre outro espírito. E a nossa tendência é pensar sempre que um processo obsessivo é de um desencarnado para um encarnado. São os desencarnados que são os nossos obsessores. É verdade, mas também pode existir o quê? Um processo obsessivo do encarnado para o desencarnado. E isto é muito mais vulgar do que aquilo que nós pensamos. Quantos de nós não conhecem aquelas pessoas que perderam um ente querido e que, dizemos nós na linguagem normal, não conseguem fazer o luto? Estão sempre num sofrimento por causa de terem perdido essa pessoa. Estão sempre a pensar naquela pessoa. As ondas mentais que lhes enviam são sempre de tristeza, de desespero, de aflição. Como é que esse espírito desencarnado consegue continuar o seu caminho se continua a sofrer o quê? Essas ligações. E muitos de nós fazemos isso. Em vez de encarar o processo como algo normal, pertencente às leis de Deus, partiu, mas os laços de amor permanecem por toda a eternidade. Haveremos de nos encontrar. Uma coisa é fazer uma prece por aquele que desencarnou, pedir aos amigos espirituais que o apoiem, que o auxiliem e que ele prossiga o seu caminho de evolução. Outra coisa é só transmitir o quê? Dor, pensamentos negativos. E também, como nós encarnados somos espíritos, também existem processos obsessivos de encarnado para encarnado. Muito vulgar, lembro-me eu, por exemplo, de pais para filhos. Aqueles pais que a preocupação com os filhos é tão grande, que nem os deixam quê? Acabam por não os deixar viver a sua vida. Acabam por não os deixar tomar as suas decisões. Querem influenciar as decisões, querem influenciar o caminho que tomam. Isso pode ser um processo, uma obsessão, de encarnado para encarnado. Continua dentro da definição de Kardec, de espírito para espírito. E também pode ocorrer no mundo espiritual, de desencarnado para desencarnado. E até podemos ter uma situação de quê? De auto-obsessão, que é quando nós nos boicotamos quê? A nós próprios. Não precisamos de outro espírito para fazer isso. Somos nós próprios que estamos permanentemente
a pôr-nos para baixo, a desvalorizar-nos. E essa é uma atitude que é e encaixa-se dentro de quê? De processos obsessivos. Como já vimos, Kardec considera que todas as tribulações da vida, todas as enfermidades, no tipo de planeta que estamos, são considerados como provas ou expiações. E isso nós temos que aceitar. Tratamento, prevenção da obsessão passa obrigatoriamente por quê? Pelo nosso desenvolvimento moral. Porque essa obsessão ocorre quando há uma sintonia entre quem? Entre obsessor e obsidiado. Nos casos de obsessão simples, também são os mais simples de quê? Os mais simples de resolver. Muitas vezes é feito o quê? Nas reuniões mediúnicas de desobsessão, são evocados os espíritos que estão como obsessores de algum encarnado e é possível conseguirmos quê? Conseguir-se que esse espírito siga o seu caminho, que se convença que está a perder tempo, que tem que se retirar. E são casos em que esse processo é simples, desde que exista quê? Desde que exista um fator moral, um aprimoramento, uma superioridade moral, que é isso que vai conseguir quê? Convencer o espírito a evoluir. Obsessões graves, casos de subjugação, é preciso o quê? Muita paciência, muita perseverança, muito tato, porque não é com palavras duras que se consegue convencer aqueles espíritos mais endurecidos, mais rebeldes, mais sofridos. Tem que ser recorrendo o quê? Às leis do amor. E é o ascendente moral que vai ganhar essa superioridade, que acaba por quê? Que acaba por conseguir doutrinar esse espírito. Ou seja, não é os exorcismos, as fórmulas, os talismãs, não é rituais, não são práticas dessas que consigam afastar o obsessor. É realmente que o ascendente moral, a superioridade moral, é o amor de Deus e a superioridade moral que realmente consegue quê? Que realmente consegue afastar esse espírito de modo a que ele prossiga o seu caminho e o seu percurso natural de evolução. Só que em casos de obsessão muito prolongada, muitas vezes deixa sequelas e é necessário o tal tratamento também por parte de quem? Por parte da medicina, para restabelecer todas as causas físicas que foram afetadas. Por isso, já Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Nos Bastidores da Obsessão, realçava: não há força operante no mal que consiga penetrar numa mente asepsiada pelas energias vitalizadoras do otimismo, que se adquire pela irrestrita confiança em Deus e pela prática de ações de solidariedade e fraternidade.
cá vem a nossa responsabilização. Ou seja, nós próprios conseguimos combater estes fenómenos com otimismo, com alegria, com fé e confiança em Deus e fazendo o bem aos outros, praticando a caridade. Ou seja, ponto essencial, a reforma moral de cada um de nós. Isso é o principal. Depois, o conhecimento. Estudar para entender como tudo se processa. Porque aí eu vou, com o conhecimento, vou progredir. E vou progredir também na parte moral. Ajuda e muito, e isso ensina-nos a doutrina espírita, a fazermos o quê? O Evangelho no lar. O Evangelho no lar, feito uma vez por semana, nos nossos lares, vai atrair ao nosso lar quem? Os amigos espirituais, aqueles que nos querem bem, os nossos guias. E quando o nosso ambiente familiar, no nosso lar, estiver preenchido por estes amigos, aqueles menos amigos têm tendência a quê? Têm a tendência a retirar-se. Daí a importância de fazermos, no fundo, uma higienização do ambiente do nosso lar. Substituir todos aqueles espíritos, nem que sejam espíritos brincalhões que só entram em nossa casa para esconder a chave do carro quando a gente quer sair. Onde está a chave? Eu tinha a certeza que ela estava ali. E depois não está. E passado um bocado está ali. E a gente passou por ela e não viu. Nem que seja para isso. Vamos substituindo. Vamos melhorando o ambiente espiritual do nosso lar. Também no centro a água fluidificada. Temos a água que podemos trazer no centro. Também quando fazemos o Evangelho no lar, podemos pedir aos bons espíritos para nos fluidificarem a água. A água fluidificada acaba por ter nas suas propriedades, vamos tomando uma energia que nos vai que nos vai libertar de todos aqueles maus fluidos que possamos ter. Vir ao passe, terapia também fluídica, onde o passe nos vai transmitir o quê? As boas energias, vai nos limpar a nossa psicosfera de todos aqueles fluidos menos bons que possam estar agregados a nós. E também pedir ajuda num centro espírita, ir ao atendimento. É uma forma de quê? Também de combater fenómenos de obsessão. E, indiscutivelmente, no nosso dia-a-dia, tentarmos pôr em prática o que Jesus nos ensinou. Ou seja, tratar os outros e fazer aos outros aquilo que nós gostávamos que nos fizessem a nós. Se formos tentando por essas máximas de Jesus ao longo do nosso dia-a-dia, um passinho pequenino de cada vez, não somos perfeitos, vamos melhorando e vamos também conseguindo o quê? A nossa própria reforma moral. E não podia deixar de terminar sem dizer que temos ao nosso recurso um meio poderosíssimo para afastar obsessores, que é a prece. Uma prece sentida, com sentimento vinda do coração, faz milagres. E devemos recorrer mais a isso. Não é recitar uma ladainha
à noite, ao deitar. Uma prece é agradecer, porque chove e precisamos de água. É agradecer porque está frio e precisamos do frio para eliminar micro-organismos, por exemplo. É uma prece para agradecer porque temos uma família, temos amigos. Tudo, agradecer é uma forma de prece. A prece precisa de ser quê? Sentida. E se pedirmos também ajuda, essa ajuda vem. Nunca estamos sós. Todos nós temos o nosso guia. E o nosso guia vai nos ajudar sempre que precisarmos. E isso já Kardec nos diz nas obras póstumas. Precisamos pedir ao nosso anjo guardião e aos bons espíritos que nos assistam na luta. Mas não podemos pedir, no caso da obsessão, não podemos pedir afastem aquele obsessor. Jesus dizia-nos, ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. E nós não temos que pedir só por nós, temos que pedir também por quem? Por esse obsessor. Ou seja, para nos ajudarmos, temos também que ajudar os outros. E uma prece sentida, uma compreensão por esse obsessor, que é um espírito que precisa de quê? Precisa que a ternura, que o entendimento, que o amor entre no seu coração. Por isso, devemos também orar pelos obsessores. Porque assim, se nós fizermos o bem ao obsessor, ele acabará por ser tocado pelo bem que se lhe está a fazer. E vamos nos elevando moralmente a esse obsessor. E ao nos elevarmos moralmente a esse obsessor, aquela sintonia que tínhamos com ele começa a quê? Começa a desaparecer. Porque ou ele se eleva juntamente connosco, ou então fica e então deixa de quê? Deixa de nos incomodar. Por isso, é indiscutivelmente a prece uma ferramenta poderosa também para lidarmos com estes fenómenos.